Dia da criação, no dia em que Deus descansou. E Deus não apenas descansou, mas a Bíblia diz que Deus abençoou e Deus santificou o sétimo dia. Vamos ler novamente, vou pedir que você abra comigo em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 1 até o versículo 3, que diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Nós já olhamos na nossa primeira parte do nosso estudo essa revelação que Deus foi dando sobre o Shabá, sobre o descanso. E Deus foi mostrando a respeito desse descanso como uma revelação progressiva. A última parte que vimos é exatamente Deus instituindo o Shabá, o descanso dele, como uma aliança perpétua. E o Senhor instruindo de que a razão pela qual o povo deveria descansar era exatamente porque por meio do descanso o povo entenderia que Deus era aquele que os santificaria. Ocorre, irmãos, que enquanto o povo andava cada um de acordo com as suas próprias obras, preste atenção nisso agora, por favor. Enquanto o povo andava de acordo com as suas próprias obras, isso significaria que eles não haviam entrado no descanso de Deus. O descanso significa tomar posse das obras de Deus. O descanso significaria tomar posse da herança de Deus. Olha só o que diz a Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 12, versículo 8 ao versículo 10. Olha que palavra forte isso aqui. Olha só o que diz Deuteronômio 12, 8 a 10. Não procedereis em nada segundo estamos fazendo aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos, porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Para um pouquinho aqui. Moisés está falando ao povo do final de 40 anos de deserto, dizendo: nós vamos entrar agora na herança que Deus nos prometeu. Agora sim nós vamos entrar na terra que mana leite e mel, aquilo que foi a promessa de Deus para as nossas vidas, nós vamos entrar nela. E quando nós entrarmos na herança de Deus, isso significa que nós entraremos também no descanso, no verdadeiro descanso de Deus. Interessante que o povo recebeu a lei dos 10 mandamentos no primeiro ano do deserto. E no primeiro ano do deserto, Deus deu como um quarto mandamento que eles deveriam descansar. Mas de repente Moisés vem aqui e diz o seguinte: vocês até hoje não descansaram. Como não descansamos, Moisés? Nós descansamos todos os sétimos dias. Moisés fala: não. O verdadeiro descanso vai ser quando vocês entrarem na promessa de Deus. O verdadeiro descanso vai ser quando vocês entrarem no cumprimento da herança que Deus tem para vocês. Quando vocês tomarem posse da herança que Deus tem para vocês, vocês virão descansar. Por enquanto, vocês fazem o que dá na telha. Por enquanto, vocês fazem as obras de vocês. Isso não é o descanso. O verdadeiro descanso não é fazer o que eu quero. O verdadeiro descanso é descansar no que Ele tem para mim. Vamos ler novamente? Versículo 8. Não procedereis em nada segundo estamos fazendo aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos. Por que eles fazem o que bem parece aos olhos dele? Olha o que diz a Bíblia. Porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Mas passareis o Jordão,
E habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará descanso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Ocorre, irmãos, que o verdadeiro descanso nunca foi o sábado como um dia de semana. O verdadeiro descanso sempre foi entrar no descanso de Deus. Quando olhamos em Salmos, capítulo 96, versículo 10 a 11, nós vemos que Davi, por exemplo, disse que, olhando para o povo, ainda restava para eles entrar num descanso. Embora as obras de Deus já estivessem finalizadas desde a fundação do mundo, embora eles já estivessem na terra prometida, embora eles, por mais de milênios, já estivessem vivendo o sábado, em Salmos 96, 10, Davi diz assim, por meio do Espírito: durante 40 anos, estive desgostado com essa geração, e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Está errado aqui? Salmos 96, 10, não é? Deixa eu ver se eu escrevi errado. Já corrijo aqui. Obrigado. O texto correto é, Salmos 95. Muito obrigado pela atenção. Salmos 95, vamos ler novamente, versículo 10 a 11. Durante 40 anos, estive desgostado com essa geração, e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Vocês são desobedientes, vocês não entrarão no meu descanso. Mas eu guardo o sábado, mas não entrarão no meu descanso. Mas eu não trabalho, mas não entrarão no meu descanso. Mas eu entrei na terra prometida, mas não entrarão no meu descanso. Porque só entra no meu descanso aquele que está com o coração no meu descanso, o Senhor dizendo. Nós estamos agora usando uma palavra dita pelos lábios de Davi. Quem não guardasse o descanso tinha uma pena nos dias da lei. Qual era a pena? Qual era a pena? Penalidade para quem não guardasse o sábado. Uau, forte isso, né? Nós temos algumas penalidades na Bíblia. Nós temos penalidade de chibatada, temos penalidade de extermínio, você vai ter que ser expulso do meio do povo. Nós temos penalidades financeiras, a lei tem penalidades que vai pesar no bolso. Nós temos até mesmo penalidades de olho por olho, dente por dente. Se você ferir alguém e essa pessoa perder um dedo, vem aqui que nós vamos arrancar teu dedo. Então existem níveis de gravidade, de penalidade na Bíblia. E a morte era apenas para situações muito graves. As mais graves, morte. Mas se não fosse tão grave, por exemplo, se um ladrão fosse pego, esse ladrão deveria restituir, e deveria também dar, dependendo do que fosse roubado, do que fosse furtado, deveria dar uma parte a mais. Se eu, por acaso, ferisse você, e você ficasse sem uma orelha, pegasse minha faca, como Pedro fez com Malco, se fosse a lei, Pedro cortou a orelha de Malco, depois vamos chamar o Pedro aqui, vamos arrancar a orelha de Pedro. Mas não era morte. Mas as penas mais graves na Bíblia eram a pena capital, morte. Em Êxodo 31:14, diz assim: portanto guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado
do meio do seu povo. Uau! Ele diz: qualquer um que ficar fora do descanso de Deus só tem uma consequência. Qual é? Morte. E eu não sei se você está caminhando comigo, mas se você não está, deixa que você entenda. Deus está nos dizendo que há um descanso. E que o único jeito de termos vida é se estivermos nesse descanso. Fora disso, é morte. Eu vou, no final, eu vou abrir para pergunta, porque está gravando aí, eu jogo, guarda aí, a gente vai voltar, prometo, vou abrir para todo mundo que quiser fazer pergunta. Se nós voltarmos, e agora começarmos a ampliar talvez um pouquinho mais a visão, eu disse para você que a primeira vez que a palavra santificação aparece na Bíblia, ela aparece aonde? Você lembra? Em Gênesis, no capítulo 2, quando fala a respeito do descanso do sétimo dia. A primeira vez que a palavra santificar aparece nas Escrituras, presta atenção nisso, ela vem junto com algumas outras palavras-chave. Abra para mim novamente aí, deixa aqui no quadro, Gênesis capítulo 2, versículo 3, Gênesis 2, 3, diz assim: abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. E nós temos algumas palavras-chave aqui. Nós temos a palavra, por exemplo, santificação, vem junto com a palavra Deus, Elohim, vem junto com a palavra bênção, Barak, vem junto com a palavra descanso, Shabá, e vem junto com a palavra Criador, aqui na verdade usando novamente a expressão Elohim, nos mostrando algo interessante, de que a santificação só existe lugar por meio do Criador. Prestando nisso, a santificação só tem lugar por meio do Criador. E como o Criador produz santificação? Através do descanso. E qual é a consequência disso? Bênção. Novamente, santificação é um ato do Criador, que se dá por meio do descanso, e isso nos gera bênção, autoridade para prosperar. O Senhor está nos dando um princípio, uma revelação aqui. Por que isso é importante nós, irmãos, sabermos? Porque a Bíblia diz que sem santidade, ninguém verá Deus. Quantos de nós estamos aqui porque buscamos santidade? E o que entendemos que é santidade? Abster-se de coisas. Não é isso que o mundo prega? Irmão, você tem que ser santo. O que significa ser santo? Abster-se. Então, se você rouba, você tem que fazer força para não roubar. Se você furta, você tem que fazer força para não furtar. Se você adultera, você tem que fazer força para não adulterar. Se você é um idólatra, você tem que fazer força para não idolatrar. E assim você vai se santificar. Mas isso, essa é a vontade de Deus, que eu não adultere? Sim ou não? Sim, claro que sim. É a vontade de Deus que eu não roube? Sim ou não? Sim, claro que sim. É a vontade de Deus que eu não furte? Sim ou não? Sim, claro que sim. É a vontade de Deus que eu viva uma vida pura? Sim ou não? Sim, claro que sim. É a vontade de Deus que eu me santifique? Sim, claro que sim. Mas como eu entro debaixo da santidade? Como eu entro debaixo da santificação? Esse é o ponto que por muitas vezes nós como igreja andamos errado. Santificação não tem a ver com o caminho da força. Santificação tem a ver com o caminho do descanso. Quanto mais eu descanso, estou procurando um versículo aqui, que diz assim, é precioso, Isaías 28,
versículo 12. Ao qual ele disse: esse é o descanso, dai descanso ao cansado, esse é o refrigério. Mas não quiseram ouvir. Esse é o descanso, dai descanso ao cansado, esse é o refrigério. Mas não quiseram ouvir, quiseram ir pelas suas próprias forças. Em versículo 13, daí mesmo, se nós continuarmos, diz assim: assim pois, a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Já cansei, preciso entrar no descanso, só de ouvir isso aqui. Todo descanso, não esse, mas todos os descansos, apontam para quem, irmãos? Cristo. Eu estava aqui no intervalo, e bem colocado pelo irmão Mai, a conclusão, nós falamos aqui, a conclusão do maná era descanso, a conclusão da Páscoa era descanso. O descanso ele estava presente até mesmo na legislação de Israel. De 7 em 7 anos a terra deveria descansar. Aliás, hoje, esse ano agora, que é o ano de Israel, é o ano do descanso. Lá em Israel, esse ano, não se planta. Você sabia disso? Sim, está valendo. Não se planta nada. É o ano do descanso da terra. De 7 em 7 anos. E hoje eles cumprem isso. Mas todo descanso, toda obra de Deus concluía no descanso. Desde a criação, toda obra se concluiu no descanso. De igual modo, quando Jesus Cristo estava na cruz no Calvário, qual foi a palavra final que ele disse? Tetelestai. Acabou. Está consumado. Descansemos, porque não há nada mais que precise ser feito. Portanto, toda a realidade do descanso na Bíblia aponta para um verdadeiro descanso, o descanso no Cordeiro. Aqui no versículo 13 diz que eles não quiseram descansar, e a conclusão foi: assim pois, já que vocês não querem descansar, a palavra que deveria trazer vida e bênção, ela será como? Assim pois a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco ali, um pouco ali, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, e se enlacem, e sejam presos. Quem não descansa entra debaixo da lei, e a lei traz morte. Por que a lei traz morte? Porque a alma que pecar, essa morrerá. Porque a aliança da lei diz: aquele que não guardar todas as palavras do livro dessa lei deverá ser punido. Uau! Ou como disse Tiago, aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se eu não mato, mas adultero, também morro. Também sou descumpridor da lei. Mas aqui ele fala sobre um descanso. Vamos avançar um pouco mais. Abre em Deuteronômio capítulo 5, versículo 12 a 14. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem jumento, nem animal algum, nem um estrangeiro nas tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Temos uma informação importante aqui. O 7º dia é o sábado do Senhor, é o descanso do Senhor. Então entenda, não é Deus que entra no meu descanso,
É eu que entro no descanso dele. Eu digo, Deus, eu quero fazer as tuas obras. As minhas obras são as obras do descanso. Vamos caminhar um pouquinho mais e vamos entrar aqui um pouquinho mais à frente. Jesus foi muito criticado sobre o sábado. Jesus guardou toda a lei. Portanto, você me pergunta, Jesus guardou o sábado na qualidade de sétimo dia, Felipe? E a minha resposta para você é, sim, guardou sim. Assim como Jesus também guardou todas as festas judaicas, e assim como Jesus guardou toda a lei. Por que Jesus guardou toda a lei? Exatamente para que nem Jesus eu cumprisse toda a lei. Para que eu receba a vida eterna, eu preciso guardar toda a lei de Deus. Mas algum de nós pode? Não, mas um pôde. Quem? Jesus. Por isso a Bíblia diz que existem dois caminhos para eu chegar a Deus. Caminho número 1, pela justiça da lei. Caminho número 2, pela justiça da fé. Aprenda isso. Você vai falar, não, Jesus é o único caminho. Jesus é o único que você consegue chegar. Mas Deus te dá a proposta. Meu querido, minha querida, se você conseguir me alcançar pela justiça da lei, você chega. Vai lá. É só não pecar desde que nasceu até o dia da morte. Se você não acontecer isso, é vida. Então, a alma que fizer essas coisas, por elas, viverá. Mas a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, não há como alcançar a justiça de Deus, ou a condição aceitável diante de Deus, por meio da lei. Mas um pôde. Quem? Jesus. E porque Ele pôde, eu tenho agora um caminho para chegar a Deus. Cristo. Como? Eu estando em Cristo, pela minha fé em Cristo, eu recebo as obras de Cristo e achego-me diante de Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer que de fato não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, homem. Por que Jesus Cristo, homem? Porque precisaria de um homem estar debaixo da lei e cumpri-la toda. Não poderia ser um anjo, não poderia ser Jesus Cristo, Deus, teria que ser Jesus Cristo, homem. Então Jesus cumpriu toda a lei. É verdade que Jesus não observou o sábado como os fariseus interpretavam-no. Por exemplo, na interpretação dos fariseus do sábado, se eu estivesse doente eu não poderia ir no hospital, porque um médico não poderia trabalhar no sábado. Na interpretação dos fariseus, se alguém fosse passar fome no sábado não poderia fazer uma comida, porque mais vale o sábado do que o homem. Eu não vou citar, não vou abrir o texto para você, mas vou apenas citar alguns acontecimentos. Por exemplo, Jesus e seus discípulos colhendo espigas, em Mateus capítulo 12, 1-8, ou Marcos 2, versículo 23, ou Lucas 6. Jesus ali colhendo espigas, porque estavam com fome, e os fariseus falaram, não pode. E Jesus olha para eles e fala, o próprio Davi, quando teve fome, e Davi não era da tribo de Levi, ele entra no templo e come dos pães da preposição, que era só para sacerdotes. Por que o Senhor estava mostrando isso? O Senhor estava mostrando, mais vale a vida do que a lei, porque a lei tem um objetivo, gerar vida. A lei não foi trazida para matar. E Jesus fala, portanto, a questão da fome. Em Mateus 12, Marcos 3 ou Lucas 6, também fala a respeito de Jesus curando um homem com uma mão ressequida. E ele está ali, e Jesus faz uma pergunta, é lícito curar no sábado? E os fariseus se calam, e Jesus fica indignado. Como vocês podem nem mesmo entender isso? Jesus até fala, se um boi de vocês, se um animal de vocês cair num buraco no sábado, vocês não vão pegar ele, vocês vão deixar ele morrer. Vocês vão pegar ele. Agora esse que está escravo de Satanás, está atormentado por Satanás,
Não vamos gerar vida nele, não. Estenda a tua mão e a mão dele fica curada. Ou em Marcos capítulo 1, quando fala a respeito de Jesus e um endemoniado de Cafarnaum, num dia de sábado. Mas Jesus ele traz uma visão ali, quando ele fala sobre isso. Jesus fala que Deus não criou o homem por causa do sábado, mas Deus criou o sábado por causa do homem. Ou seja, no descanso do sábado, além do homem recuperar suas forças, Deus criou o sábado para que o homem veja que o homem será beneficiado por causa do sábado. Deus não criou o sábado dizendo, ele é superior a vocês. Não, Deus criou o sábado, Jesus disse isso, por causa do homem, para que por meio desse descanso o homem entenda um caminho onde ele pode se santificar. E qual é o caminho que o homem pode se santificar? Entrando no descanso. É o que Jesus disse em Marcos 2,27, apenas para nós fazermos a leitura. E acrescentou, Marcos 2,27, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Mas Jesus, quando vai avançando, Jesus agora começa a dizer a importância de nós acharmos o descanso. E ele começa a mostrar, nesse mesmo posicionamento que foi trazido, que o verdadeiro descanso jamais seria encontrado em dois lugares. O verdadeiro descanso, alívio, não seria encontrado, em si mesmo, e dois, na lei. Mateus capítulo 11, versículo 29, um texto conhecido de nós, diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês vão achar o quê? Descanso para a alma de vocês. O descanso não está num dia, o descanso está em uma pessoa. Eu disse que a revelação de Deus faz assim, porque aquele que descansou no sétimo dia, João capítulo 1 vai me revelar quem ele era. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. E um pouco mais à frente, e o verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Aquele que descansou no sétimo foi o Cordeiro, e o Cordeiro aqui chama, dizendo: ei, eu descansei lá, para que vocês hoje descansem aqui. O jugo está pesado, o fardo é ruim. Tomem sobre vós o meu jugo, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Eu gostaria de caminhar ao fim com você, olhando agora uma revelação muito ampla que Deus nos dá por meio do escritor dos Hebreus. Em Hebreus, no capítulo 4, versículo 1, nós começamos agora a ter uma revelação muito interessante aqui. Hebreus 4:1 diz assim, vamos ler aqui a continuação. Temamos, olha como começa, a palavra temamos significa o quê? Tenham medo, não é mesmo? Quando eu falo, é para você temer, e aqui não é temer no sentido de ter respeito, aqui é temamos no sentido de ter medo. Tenham medo, é para eu ter medo de Deus, sim. Tenham medo de quê? Tenham medo, temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa, aleluia, eu gosto de promessas, de entrar no descanso de Deus, eu tenho uma promessa de entrar no descanso, amém. Fique com medo, você recebeu uma promessa, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Ei, Deus acabou de dizer para eu e você termos medo de algo, de quê? De termos recebido uma promessa de entrar no descanso, ficarmos fora do descanso. É para ficar com medo disso. Eu recebi uma promessa de entrar no descanso, mas pode ser que eu fique fora dele. Porque, vamos continuar, versículo 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas.
Ou, como eu posso mudar a palavra boas novas? O Evangelho. A nós foram anunciadas, a nós, os cristãos, foram anunciadas as boas novas, o Evangelho. Como se deu com eles? Quem são eles? O povo de Israel. Eles receberam as boas novas. Entrem no descanso de Deus. Vocês receberam as boas novas. Entrem no descanso de Deus. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Eles ouviram, mas não serviu para nada. Assim como, preste atenção, pode acontecer conosco. Eu poderia chegar e dizer: olha, João, a palavra que você ouviu não serviu para nada. Maria, a palavra que você ouviu não serviu para nada. Marcelo, a palavra que você ouviu não serviu para nada. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Por que não? Visto não ter sido acompanhada pela fé. Uau! Ele está falando aqui que nós temos uma chave. É como se eu falasse para você: olha, estou lhe dando esse belo carro, estou lhe dando aqui o documento do carro que está em seu nome, estou lhe dando aqui a chave do carro, tome posse do carro. Mas vamos supor que você pega essa chave, guarde no bolso e tenta abrir o carro. Como é que abre esse carro? E vai lá na outra porta, o carro não abre. E será que é pelo porta-mala? Não abre. Eles receberam, mas não acessaram. Por que não acessaram? Porque tinha uma chave para acessar a palavra. Qual é a chave que a gente usa para acessar a palavra? A fé. Isso aconteceu várias vezes nas Escrituras, com o próprio Jesus. Desde o Velho Testamento também. Naamã pede uma cura ao profeta Elias. O profeta Elias diz: se lave 7 vezes ali no Rio Jordão e você será curado. Havia uma palavra. Mas se ele pegasse essa palavra e fosse para casa com ela, ele seria curado? Não. O que precisou ser curado? Ele pegar a palavra, ele trazer a fé e ele acessou ela. Qual foi a fé? Foi a ação. A ação de ir até o Rio Jordão e se lavar. Pronto, foi curado. Quer ver outros exemplos nas Escrituras? A Bíblia diz o seguinte, em Efésios, que nós ouvimos o Evangelho. Efésios capítulo 1, ouviram o Evangelho, a palavra da salvação. Número 1. Número 2, e tendo nele crido, então foram selados com o Espírito Santo da promessa. Mas ouvir a palavra, é uma palavra verdadeira, a palavra do Evangelho, uau! Mas não crer, não acessaria. Portanto, a palavra da promessa é a realidade da vontade de Deus. Mas para eu abri-la, eu preciso da fé. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Vamos continuar. Nós, porém, que cremos, entramos. Aonde? No descanso, no Shabá. Aleluia. Quem é que entra no verdadeiro descanso de Gênesis? Aqueles que creem. Porque eles guardavam o sábado, mas morreram no deserto. Morreram no deserto guardando o 7º dia. Não trabalhando no 7º dia, mas não entraram na terra prometida. Mas eu estava guardando o 7º dia. Mas vocês não entraram, porque vocês estavam entrando num sábado de homens e não entraram no sábado de Deus. Essa era uma sombra de uma realidade. A sombra nunca salva, a realidade salva. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Preste atenção. Conforme Deus tem dito. Nós lemos isso, Salmos 95. Assim jurei na minha ira. Ele cita Salmos 95, nós lemos ele hoje. Não entrarão no meu descanso.
embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque Deus concluiu as obras e no 7º dia ele descansou. Ele disse: as obras de Deus já estavam todas concluídas, mas eles não entraram no descanso de Deus. Quando ele diz que as obras de Deus foram concluídas, ele está dizendo: se Deus já concluiu, não tem nada que eu preciso fazer, eu preciso crer naquilo que Deus fez, para que eu viva o que Ele tem. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Versículo 4, porque em certo lugar, Gênesis capítulo 2, assim disse no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, Salmos 95, não entrarão no meu descanso. E aí o escritor dos Hebreus diz assim, preste atenção, irmãos, preste atenção que Hebreus é carta para maduros, tá? O apóstolo Paulo começa a falar ali em Hebreus, sobre Melquisedeque, e ele tem que ir num momento, ele tem que parar. O apóstolo Paulo não, perdão, um escritor, aqui eu creio que é o apóstolo Paulo, mas a Bíblia não fala, tá bom? O escritor dos Hebreus, ele começa a escrever ali, e em um certo momento ele fala assim, gente, eu sei que isso aí está complicado, é porque vocês ainda são bebês, deveriam pelo tempo já serem adultos, ele escreve. Então aqui temos assuntos profundos da Bíblia, assuntos a mergulharmos. Vamos continuar, versículo 5, e novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Para um pouquinho aqui, entenda aqui comigo. Então ele está dizendo o seguinte, Deus criou o mundo, descansou, e o desígnio de Deus é que todos aqueles que venham a nascer, descansem como Ele, ou seja, entendam que se Deus já fez tudo, não tem nada que eu preciso fazer, eu preciso entrar no descanso, eu preciso viver a plenitude, como Adão, antes do pecado vivia. Mas ele vem um pouco mais à frente e diz, mas muitos não entraram no meu descanso, muitos não entraram. Versículo 6, visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, no descanso, olha só, e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Ele diz, olha, eles não quiseram obedecer a Deus de entrar no descanso, eles ouviram o Evangelho, eles ouviram no deserto a palavra de Deus, e a palavra de Deus, preste atenção, por que eles não entraram na terra prometida, aquela primeira geração? Porque eles não creram. Vocês lembram? A terra prometida era a figura do descanso, mas por que eles não entraram no descanso? Porque quando eles chegaram na beira da terra prometida, eles não creram, e infidelidade ou falta de fé para Deus é visto como desobediência. Quando Deus diz vai, e eu falo não vou, porque eu não acredito que é possível eu ir, isso é uma falta de fé, e Deus vê isso como uma desobediência. A Bíblia diz aqui que eles, por causa da desobediência, não puderam entrar no descanso de Deus. Qual era o descanso de Deus? Eles entraram na frente da terra prometida, aonde eles exerceriam a realidade do descanso de Deus. Deus não pode fazer a gente entrar lá. É como se eu dissesse para você aqui, Deus te chamou para uma vida de santidade, e você chegasse para Deus e falar, o Senhor não é capaz de me santificar, é muito difícil, aqui é traste pesado, então não vai ser santificado mesmo. Existem gigantes, existem muralhas, nós não poderemos entrar. Eles receberam as boas novas, eu vou colocar vocês numa terra de descanso, eu vou instituir vocês numa terra que mana leite e mel, vocês vão viver a plenitude do que eu tenho para vocês. Nós não acreditamos que o Senhor pode fazer isso por nós. Por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Vocês estão me entendendo? Versículo 7, de novo, aleluia, ainda bem que o Senhor repete, de novo determina certo dia.
Esse dia não é o sétimo. Esse dia que Deus está me chamando agora é hoje. De novo, determina certo dia, hoje. Falando por Davi, muito tempo depois. Deus falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, aleluia, preste atenção. Aí agora o escritor dos Hebreus vai dizer, eu quero explicar uma coisa para você. Ah, Filipe, mas depois de 40 anos, eles entraram na terra. Ele diz, eu sei, gente, eu sei. Mas eu estou querendo dizer que aquilo era uma figura. Eles entraram na terra, mas aquele não era o verdadeiro descanso. Tanto que, muitos anos depois, Davi, que já está lá dentro, pelo Espírito Santo, escreve hoje: se vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureça o coração de vocês. Versículo 8: ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, se o descanso verdadeiro fosse meramente entrar na terra prometida, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um Shabá, um repouso, um sábado perpétuo para o povo de Deus. Porque aquele, que entrou no Shabá, no descanso de Deus, qual é a consequência? Também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. É como Deus dizendo assim: eu descansei. Você dá conta de descansar também? Você dá conta de confiar? Você dá conta de entregar? Você dá conta de acreditar? Você dá conta de dar 7 vezes uma volta numa muralha, acreditando porque Deus disse que na 7ª vai ser mais 7, no 7º dia mais 7, e aí tu vai gritar e as muralhas vão cair? Você dá conta de crer num sangue que purifica de todo pecado? Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Aí eu tenho 2 palavras-chave aqui. A primeira é a palavra-chave que nós vemos no versículo 1: temamos. Eu vou ler novamente o 1 com você, depois nós vamos ler o 11. O versículo 1 diz o quê? Vamos ler novamente aí, olha o 4:1 de Hebreus: temamos, tenhamos medo, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Tem coisa na vida que a gente tem medo. Vocês têm um pesadelo, e poucas coisas na Bíblia Deus manda a gente ter medo, mas aqui tem uma delas. Fiquem com medo de ficar para trás e não entrar no descanso. Mas há uma outra coisa agora. Vamos no versículo 11, capítulo 4, versículo 11. Olha o que diz aí. A primeira palavra do 1 era temamos, mas a primeira palavra do 1 é o quê? O que está escrito aqui? Versículo 11 agora: esforcemo-nos. O que significa esforcemo-nos? Vamos na academia, esforcemo-nos, façamos força, força, dedicação, empenho. Olha o que o Espírito Santo está dizendo: esforcemo-nos. E eu pergunto para você, nós nos esforçamos naquilo que é fácil ou naquilo que é difícil? Eu nunca me lembro de levantar alguma coisa e você leve. Eu estou aqui com um carregador e alguém fala: força, Felipe, força. Agora talvez, irmãos, tivemos uma tora aqui. Esforcemos, porque se a gente não se esforçar, a gente não vai conseguir. Esforcemo-nos, pois,
para entrar naquele descanso. Pô, irmãos, é difícil, né? O que a gente quer fazer? Descansar em Deus é tão difícil, né? Porque a gente tem que fazer. Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. O povo, quando olhou para a terra prometida, não creu, e por consequência, não entrou na terra prometida. A pergunta é, por que eles não creram? Porque eles não estavam debaixo do descanso. O que significa estar debaixo do descanso aqui? Significa que eles não acreditavam, não confiavam, não descansavam de que Deus faria. Eles entendiam que eles fariam. Existe Deus fazer e eu fazer. Quando eles olharam para as muralhas, para os gigantes, e eles olharam para eles, não tem jeito, não vai. Se eles olhassem para o Deus que declarou e descansassem, se fosse por mim não daria conta mesmo, mas Deus está lá, então tá bom, eles entrariam, não por causa de mim, mas por causa de Deus, não por causa das minhas palavras, mas por causa da dele, não por causa da minha força, mas por causa do descanso dele, e nele. Por isso diz aqui, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. E aí, temos um versículo mais um, que é um conhecido entre nós, e agora nós vamos aplicar o contexto dele. Por quê? A palavra que Deus diz, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Se Ele disse, não será, Estava aqui no intervalo falando com o irmão Celso sobre Davi. 2 momentos, irmãos. Unção de Davi pelo profeta Samuel. Profeta Samuel chega na casa de Jessé, 6 filhos são apresentados, nenhum deles o Senhor tem escolhido. Um menino, um ruivo, pequeno, está ali cuidando das ovelhas, vamos lá. Esse é o que eu tenho escolhido. Samuel então toma o chifre de carneiro com óleo e unge Davi. O Senhor está dizendo, você é rei de Israel. 2 tempos a Bíblia vai dizer no grego, para ficar claro nossa visão. O tempo Kairos e Cronos. Kairos é o tempo de Deus. Cronos é o nosso tempo cronológico. No Kairos de Deus, naquele momento, Davi, tu és rei de Israel. Mas no Cronos, quando ele termina a unção, sabe o que Davi faz? Continua cuidando da ovelha. Passa dias, meses, não sabemos quanto. Davi vai lá, dá uma pedrada no gigante. Passa meses, dias, meses, não sabemos quanto. Um espírito mal da parte do Senhor vem sobre Saul. E quando Davi tocava a arma, e aí chegaram, tem um menino, um rapaz, toca uma arma bem bonita. Talvez ele acalme o rei. Chama ele lá. Olha o Espírito Santo direcionando. Davi já tinha sido ungido rei, mas Davi não estava como rei. Entendem? Havia já uma palavra de Deus declarada sobre ele, mas ele não estava vivendo isso ainda no cronos, no cronológico de Deus, no cronológico do homem. E aí Davi vai lá. Saul falou, gostei desse menino, você vai ficar comigo. Tá bom. Ele começou a lutar, ele lutava bem, falou, vai cuidar dos meus exércitos. Tá bom. O filho dele, Jonatas, gostei desse cara. Tá bom. E é rei? Não é rei. O rei é Saul. A filha de Saul se encanta por ele. Gostei desse Davi. E aí começa agora a virar. Um dia eles estão voltando da guerra. E as mulheres começam a cantar com os tamborins e dançar. Então lá, Saul matou os seus milhares e Davi seus 10 milhares. Na hora que Saul ouviu isso, falou, o que é isso aí? Deram milhares para mim, deram 10 milhares para o rapaz? O que falta senão o reino?
Saul começa a ficar encafifado. E a vida vai seguindo. Saul agora começa a ir contra Davi. Davi tem que fugir. 2 oportunidades para matar Saul. E ele diz: eu não vou matar o ungido do Senhor. Se Deus disse que eu sou, eu não preciso fazer para ser. Porque Deus disse que eu sou. Lá atrás, Deus disse pelo Samuel que eu sou rei de Israel. Eu não preciso tomar o reinado pela força. Ele já disse que eu sou. Ele me instituirá. Porque ele diz como? Tenho noção. Eu não tenho noção como Deus cumprirá. Mas eu descanso na promessa dele. E vai para lá, e vai para cá, e vai para lá. Davi tem que fugir de Israel para o território dos filisteus. E um dia, pela mão dos filisteus, há uma guerra com Saul. E Saul não é morto, nem por filisteu, nem por Davi. Você sabe quem mata Saul? Ele mesmo. Saul se suicida. Ele se joga sobre sua própria espada, dizendo que caia eu na minha própria mão, do que na mão dos filisteus. Então chamam Davi e dizem: Davi, você sempre guiou os nossos exércitos, quer ser rei? Ele, como se fosse vocês agora me instituindo rei. Há anos atrás, Deus já havia me instituído. Ele era, ele só não estava, entendem? Mas ele já era. O povo havia entrado na terra prometida antes deles entrarem, porque Deus já havia dito. Por isso que a Bíblia está dizendo, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que espada de 2 gumes. Penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos, os propósitos do coração. Eu não consegui nem ouvi-lo. Não me lembro. O Salmo 91 foi escrito em qual momento especificamente da vida de Davi? Mas podemos olhar. Em Gênesis, portanto, quando o Senhor ali fala que ele descansou, na verdade, eu me lembro de Colossenses 2,16, abra lá comigo, Colossenses 2,16, vai dizer assim: ninguém, pois, vos julgue, por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Mas toda sombra, sabe, eu tenho minha sombra aqui, ó. Toda sombra, ela aponta para um corpo, não é mesmo? Eu tenho a sombra e eu tenho um corpo. Então ele diz, isso são sombras das coisas que haviam de vir. Mas olha o que continua o texto. Porém o corpo, a sombra, ela aponta para o corpo. Porém o corpo é de corpo de quem? Então essa sombra aí apontava para alguém. Alguém tinha um corpo. O corpo de Cristo. Que nós entremos nesse descanso. E assim nós concluímos, irmãos, os 7 dias da criação. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. E o 7º dia, o primeiro dia começa com Cristo, haja luz. E o último dia começa com Cristo, o descanso de Deus, porque Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim, Ele é a base e a conclusão de todas as coisas, Ele é o fundamento e o fim de tudo. O Messias, Jesus, o Messias. Nesse momento, se por acaso alguém ainda tiver alguma pergunta, eu tenho algum microfone sem fio aqui? Faço? Ainda tenho, está na minha mão. Alguém tiver alguma coisa, pode levantar, você leva, por favor. Pois é, que as crianças ainda vão falar depois. Tá bom, combinado. Temos ali
Felipe, está vendo ali? Mão levantada. E aí nós temos uma mão levantada. Acho que, não sei se você já concluiu ou você quer virar a câmera ou só ouvir o áudio. Pode falar. Bom dia. Bom dia. Respeitando toda a palestra de Vossa Senhoria, eu tenho uma dúvida, talvez até já tenha sido sanada, mas peço desculpas do meu atraso, mas só para concluir o raciocínio, após a vinda de Jesus, eu já dei uma estudada, é claro que o meu estudo não foi diante de uma igreja, perante uma igreja, foram estudos esporádicos, eu mesmo os fazendo. E eu verifiquei que tiveram muitas mudanças após Jesus, a vinda de Jesus. E aqui relatou várias vezes, né, no Antigo Testamento, a questão de se resguardar o sábado. Então eu quero saber, após a vinda de Jesus, devemos resguardar esse sábado ou as leis realmente mudaram após a vinda de Jesus? Legal. O que é a lei? Ou para que veio ela? A Bíblia diz que a lei veio como um aio, ou como um condutor. Coloque no quadro para mim, por favor, Gálatas capítulo 3, versículo 23 em diante. Diz assim: mas antes que viesse a fé. Lembra que eu falei que existiam duas maneiras de eu agradar a Deus? A primeira, antes da fé, era por meio da força, por meio da lei. É como se dissesse assim: se você fizer tudo 100%, sem errar nada, do jeito que eu quero, eu te autorizo a entrar no céu, para ficar fácil a visão. O texto diz assim: mas antes que viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei, e nela encerrados. Nós tínhamos um tutor. O tutor não é a conclusão, mas é um caminho. E nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio. Essa palavra aio é uma palavra conhecida, é a palavra hebraica paidagogos, de onde vem a palavra portuguesa, um pedagogo, um condutor, um instrutor. A lei nos serviu de pedagogo, de instrutor, de condutor, de aio. Para quê? Para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados agora, ou seja, declarados justos diante de Deus pela fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos mais, portanto, subordinados ao aio, ao condutor. Pois todos vós sois filhos de Deus. Como? Mediante a fé em Cristo Jesus. Então nesse texto, temos outros, mas esse é um que eu peguei agora, nos mostra de que aquilo que Deus trouxe de lei, principalmente lei mosaica, ela teve uma finalidade, ou melhor dizendo, duas. A primeira, instituir e colocar a todos debaixo do pecado. Como assim? Sim. A lei serviu para mostrar-nos uma realidade da nossa natureza. É como se eu dissesse o seguinte para você: vamos supor que você estivesse com câncer, mas você não sabe. O fato da sua ignorância sobre o câncer faz com que ele não exista? Não. Eu ignoro a existência do câncer, mas ele está me comendo, e me consumindo, me consumindo, me consumindo. Se ninguém nunca me contar sobre o câncer, eu morro, sem saber por que morri. Mas no dia que talvez eu vá e faça uma... Como é o nome do exame que faz para descobrir o câncer? Uma biópsia, tomografia, não me lembro. Biópsia. Quando eu faço uma biópsia, e a biópsia me diz que eu tenho um câncer, não foi a biópsia que colocou o câncer em mim, mas a biópsia apenas me revelou a existência dele. Assim foi com a lei. A primeira finalidade da lei de Deus era ser a nossa biópsia. Deus disse o seguinte, quando chegaram para Deus e disse assim: povo, existem essas leis aqui. Qual foi a resposta do povo? Tudo que o Senhor diz faremos. Sussa, tranquilo. Tudo que Deus diz faremos. Então tá bom. Então tá lá, não matarás, não adulterarás, tranquilo. De repente eu estou andando, adulterei. Por que eu adulterei? Eu disse para Deus que eu não adulteraria. Cobicei. Mas
Eu não sabia que eu tinha isso em mim, cobicei. Ou seja, a lei serviu para me revelar aquilo que tinha dentro de mim. Para quê? Para que eu soubesse do câncer. Para que, sabendo do câncer, eu procure agora um Salvador. Por isso diz que a lei me serviu de condutor a Cristo, porque a lei me mostrou a minha natureza, para que agora eu possa dizer: Deus, preciso de um Salvador. Opa, tem um para você. Quem? Jesus. Então a primeira finalidade da lei, nos revelar. A segunda finalidade da lei foi, de fato, manifestar características para conhecermos a Deus. Quando Deus falou, por exemplo, não matarás, é porque Deus não tem prazer na morte, Deus tem prazer na vida. Quando Deus falou não adulterarás, é porque Deus tem prazer na união pura de um casamento. Então nós conhecemos de Deus também através da lei. Quando entramos em Cristo, e aí eu depois poderia avançar um pouco mais para você, mas em resumo aqui para responder, nós temos 3 padrões que a lei é dividida. Nós temos as leis morais, nós temos as leis religiosas, e nós temos que são as leis cerimoniais, e nós temos as leis civis. Leis civis é a lei que diz: se por acaso você fizer um buraco e o boi, pode ser lei, e o boi do seu amigo cair dentro do buraco, você tem que dar outro boi para ele. Isso é uma lei civil. Ela vale para hoje? Não. Essa era uma lei no contexto da civilização de Israel. Segunda lei, lei religiosa, que era o quê? No dia da expiação, eu vou lá colocar a mão sobre um cabeça vou sortear 2 bodes, um bode vai para o deserto. Isso são as leis religiosas. Elas têm validade hoje? Não. Em Cristo eu estou falando. E nós temos um terceiro grupo de leis, que são as leis morais. Honra teu pai e tua mãe, não adulterarás, não furtarás. Elas têm validade hoje? Sim. O apóstolo Paulo fala a respeito disso. Mas, e o ponto hoje foi trazido, o erro é buscarmos cumprir essas leis pela nossa força. Esse é o caminho que o Senhor está nos dizendo hoje, por essa visão de sábado. Eu cumprirei a vontade de Deus, não por meio da força, mas quando eu descanso nele, ele fará com que eu a cumpra. Tanto que Jesus disse que quando ele voltar, ele olhará para os que estiverem à sua direita e vai dizer o seguinte: vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, estava enfermo na prisão e me visitaste. Então os justos lhe responderão: quando fizemos essas coisas? A gente fez? Foi. Vocês estavam fazendo a minha vontade e nem estavam percebendo. Esse era o ponto. Temos como avançar mais ou menos essa visão. Cadê o Felipe? Peraí, passa aqui, primeiro, passa aqui para o Josias. Mas completa no microfone. Efésios 2,14. Efésios 2,14. O irmão Josias tem trazido. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, ou seja, judeus e gentios. Não há mais judeu, não há mais gentil, há um só, que é o povo de Deus. Antes existiu, quem era o povo de Deus? Os judeus. Os gentios não eram. Para o gentio ser povo de Deus, tinha que se converter ao judaísmo. Esse versículo que ele está dizendo, Efésios 2,14, vai dizer: porque ele é a nossa paz, Jesus, qual de ambos os povos, judeus e gentios, fez um. Não há mais judeus, não há mais gentios, há só um, são o povo que está em Cristo, o qual a Bíblia vai chamar de igreja. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo só um novo homem, fazendo a paz. Entendeu? Na sua carne ele aboliu essa lei para instituir um caminho que é por meio do Cordeiro. Pode falar ali, passo para o Amaro. Só vou ler um versículo que você tinha lido, Mateus 11, 29, vou ler o 28, tá? Pode ler. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Só isso. Amém. Alguém mais? Não? Amém. Amém. Eu queria chamar as crianças aqui na frente. Pai, a tua palavra, ela é bálsamo, é como um remédio aos nossos corações. Hoje o Senhor nos falou sobre o teu descanso, um descanso que o Senhor instituiu por amor a nós, e que o Senhor nos convida a entrarmos nele.
o mundo nos leva por um outro caminho. O caminho do fardo, o caminho do peso. Mas o Senhor nos ensina de que no teu descanso temos vida. Porque tudo foi consumado no Cordeiro. E se nele foi tudo consumado, nada mais nos resta, se não vivermos a plenitude da sua vida em nós. Nos amplie essa revelação. E por meio do teu Espírito Santo nos dê vida, mais vida. Que nós como igreja sejamos unidos em Ti. Que nós possamos nos esforçar, unicamente, não para fazermos obras, mas para entrarmos no descanso. Em nome de Jesus. Amém. Estamos cerrados.